Bom dia, bom dia! Sexta-feira nós temos a lua em peixes no céu, que nessa madrugada, logo nos primeiros minutos da sexta, que esse aspecto aconteceu meia-noite e 14 minutos, essa lua fez uma oposição com Marte em Virgem. Oposição é quando os planetas estão cara a cara, frente a frente. A energia pisciana, que é onde essa lua está, nos diz do contato com a espiritualidade, então da nossa intuição, nossa mediunidade, diz também de limpezas, trabalhos espirituais, fala inclusive dos nossos sonhos, sejam aqueles sonhos que a gente deseja materializar, concretizar, como também da produção onírica, quando o nosso corpo físico adormece e a gente produz os sonhos. E como foi uma oposição com Marte em Virgem, a energia virginiana ela nos diz de limpezas, de organizações. Também é um signo alquimista, os dois signos alquimistas do zodíaco, Virgem e Escorpião, que tem esse poder de transmutar, de transformar uma pedra bruta em uma pedra preciosa, porque faz essa lapidação, consegue polir, sabe? Através de todo um trabalho interno, externo, se chega a uma pedra preciosa. Então veja, aqui é um aspecto que nos diz que nessa madrugada alguns de nós podemos sim ter passado por algum tipo de tratamento espiritual, de ajuste no nosso campo vibracional também, porque a energia pisciana está muito relacionada a isso, a nossa vibração, a nossa energia, aos nossos corpos sutis. Então, podemos ter passado por algum tipo de cura energética, cura espiritual, cura kármica nessa madrugada. Até mesmo cirurgias espirituais, porque a energia marciana, não sei se vocês sabem, mas Marte também é o regente natural de Escorpião. E Marte em Escorpião fala muito de cirurgia. A energia escorpiana rege os cirurgiões, inclusive, a nível de profissão. Virgem rege os enfermeiros, Escorpião rege os cirurgiões. Então, algumas pessoas podem sim ter passado por algum tipo de cirurgia espiritual nessa madrugada. Pode ser muito específico isso, tá? Não são todos vocês. Pode ser muito específico. Algumas pessoas aí podem acordar com desconforto estomacal, com diarreia. Usa o bom senso, tá, gente? Se tá vendo que tá passando aí dos limites, vá procurar uma ajuda médica, vá no posto de saúde, marque seus exames, veja se tá tudo ok. Bom senso sempre. Mas vocês podem sentir também nesse dia muita sede. Na verdade, algumas pessoas já podem estar sentindo isso ao longo da semana aí, muita sede mesmo, o corpo demandando mais água, uma letargia, alguns podem sentir, uma moleza no corpo, sabe? O corpo pedindo um pouco mais de descanso. Então, para cada pessoa vai ser de uma forma. Inclusive, alguns podem ter tido dificuldade de dormir nessa noite, um sono mais picotadinho. E tente se lembrar com o que você sonhou. Veja se você consegue ter alguma memória dos seus sonhos. Nem todo mundo vai ter também, porque nesses casos até de cirurgia espiritual, de tratamento espiritual, às vezes a gente não lembra de nada. A gente não tem a permissão de se recordar. Mas caso você lembre de algum sonho, vá buscar o significado, porque essa noite ela foi bem, bem simbólica mesmo. E por que que todas essas limpezas, todos esses tratamentos estão sendo disponibilizados? Porque existe uma abertura sendo feita nos nossos corpos. E essa abertura é para que a gente comporte as oportunidades que vão surgir no nosso campo. E aqui estamos falando de oportunidades financeiras, materiais, profissionais, familiares, afetivas. Para cada pessoa vai ser de acordo com as suas demandas. Mas tem uma limpeza que precisa acontecer antes. Então, esses tratamentos, essas cirurgias, essas curas, essas limpezas espirituais, elas têm esse propósito de preparar o seu terreno, deixar o seu terreno fértil para receber essas sementes que serão plantadas em breve. Essas sementes são as novidades que estão chegando para vocês. Tanto, gente, é tão surreal as conexões. Olha, chega meu chakra cardíaco, fica acionado, sabia? Pulsa aqui.
enquanto eu tô falando isso para vocês. As leituras de tarô desse mês, para a maioria dos signos, saiu algo relacionado a novidades, a alegrias, a abertura de campo, realmente. Como se o campo estivesse sendo preparado. Não foi para todos os signos, mas para a maioria saiu isso. E se saiu para o seu signo, essa é uma confirmação para você, tá? De que nessa madrugada você pode realmente ter passado por algum tipo de limpeza, algum tipo de cura, algum tipo de tratamento, algum tipo de cirurgia. Para cada pessoa vai ser um tratamento específico, porque vai depender da situação de cada um. Tem gente que tem aí muita coisa para ser limpa. Tem gente que tem nódulos realmente nos corpos astrais que precisam ser retirados, de memórias que estão aí, né, truncadas, que criaram realmente um nó que está truncando, que está bloqueando o fluxo de determinados setores da vida. E aí só uma cirurgia. Tem gente que é uma limpeza mais superficial, porque já vem se trabalhando ao longo dessa encarnação. Então tá, é uma limpeza aqui mais simples, mais fluida, mais rápida. Então, para cada pessoa, vai ser o que melhor te cabe. E claro que isso reflete também no nosso corpo físico. Por isso que alguns vão sentir apenas um cansaço, alguns vão sentir uma vontade de beber água, outros vão sentir o corpo baqueado mesmo. Vou até abrir aqui um parêntese para contar uma história minha. No final de 2013, eu passei por uma limpeza, assim, que hoje eu entendo que foi uma limpeza espiritual. Muito, muito intensa, gente, muito intensa mesmo. Eu vim ali naquela fase, já morando de favor, aquela altura, final de 2013, eu já tinha quase, deixa eu ver, deixa eu contar aqui. Eu já tinha 2 anos e meio, mais de 2 anos e meio morando de favor. E já estava assim, insuportável, insuportável. E eu vinha num período de muita irritação, de muita raiva, de muita angústia também, por conta das humilhações que eu passava, né? Então aquilo foi acumulando dentro de mim. E até, às vezes, um certo pessimismo, sabe? Que estava me levando a ter pensamentos de acabar com a minha vida, enfim, eu realmente não estava bem, gente, não estava bem. E estava num momento, numa fase assim que eu estava meio brigada com Deus também, estava meio, sabe, chateada com Deus, porque eu já estava no meu limite. E eu sei que eu merecia mais, que aquela situação era indigna. E aí eu estava sendo preparada pela espiritualidade para receber uma grande bênção. Em maio daquele ano, eu recebi uma grande bênção espiritual. No ano seguinte, na verdade, né? Porque isso aconteceu em dezembro de 2013 e em maio de 2014 eu recebi uma grandíssima bênção. Eu recebi o resultado da bênção, mas fiquei sabendo dessa bênção no final de fevereiro de 2014. Então, dali a 2 meses, eu já estaria com as mãos na bênção. Só que eu ainda não sabia disso, óbvio, né? Em dezembro de 2013 eu não sabia. Então, meu terreno estava sendo preparado para receber essa grandiosidade. E aí, uma limpeza que não foi só uma limpeza superficial, não, foi realmente uma cirurgia que eu passei. Eu fiquei com algo parecido com uma infecção intestinal. Gente, eu ia no banheiro, era água, pura água, e era de hora em hora. De hora em hora, literalmente de hora em hora. Literalmente, literalmente. Teve um momento que eu não tinha mais forças para levantar da cama, para andar muito, sabe? Porque o meu corpo estava exaurido, exaurido realmente. E eu fiquei assim durante um bom tempo, alguns dias nesse intervalo de hora em hora, e aí depois, passadas algumas semanas, eu ainda não estava bem, ainda estava com o estômago muito, muito mal mesmo. E eu fui para o hospital, porque era um período da minha vida que eu estava desconectado da espiritualidade, como eu falei para vocês, eu estava meio de birra com Deus, meio brigada com Deus, então nem passou pela minha cabeça que poderia ser espiritual. E obviamente que mesmo se tivesse passado, dada aquelas circunstâncias, né? Claro que eu iria ao médico, né, gente? Qualquer pessoa em sã consciência iria no médico. Então eu fui para o hospital
Logo nos primeiros dias, quando eu percebi que eu não estava bem, primeiro, segundo, terceiro dia eu já fui para o hospital. Aí eles me internaram, fizeram uma bateria de exames e não deu nada. Aí repetiram os exames, nada de novo. Me mandaram para casa. E eu com os mesmos sintomas, e não passava. Então, nesse caso específico, né, depois de ter passado pelos médicos aqui da Terra e ter feito os exames mais de uma vez e ter constatado nada, que estava tudo normal com o meu corpo, aí realmente o único. Como é que fala, meu Deus? A única. Nossa, tá fugindo aqui a palavra. O que me chega é que realmente foi algo de ordem espiritual. E aí, depois eu fiquei bem, assim como veio do nada também, eu acabei ficando bem. E logo depois eu recebi essa bênção, entende? Então, algumas pessoas podem passar, sim, por essas limpezas. E eu usei esse meu exemplo para que vocês percebam que, no meu caso, era uma limpeza profunda que precisava acontecer. Né? Foi realmente uma cirurgia espiritual que mexeu ali no profundo para que eu pudesse ter acesso a essa bênção. Eu sinto até que foi como se a espiritualidade estivesse mexendo nas minhas linhas do tempo para me colocar nessa frequência específica do que eu ia receber. Porque, gente, foi muito surreal como tudo aconteceu na minha vida, nesse momento específico. Foi muito surreal como a minha vida mudou em questão de 6 meses, assim. Foi uma mudança brusca, realmente, sabe? Assim, um plot twist, uma grande virada na minha vida, um divisor de águas, realmente. E aí precisou de muitos ajustes. Eu sinto que ali foi um momento da minha vida que a Matrix foi mexida, sabe, nas linhas do tempo das minhas encarnações, dessa minha encarnação como Larissa também, para me alinhar ao que eu precisava receber. Então vocês estão sendo alinhados, óbvio, eu repito aqui, tá? Vou repetir. Gente, usa o bom senso. Usa o bom senso. Percebam que durante a história, fui relatando aqui para vocês, eu fui ao médico, eu sou muito cuidadosa com o meu corpo, eu tenho um monte de virgem no meu mapa, tá? Médicos, enfermeiros, o pessoal que trabalha no posto de saúde, no hospital, também são trabalhadores da luz, também estão aqui cumprindo o propósito deles, tá certo? Então, usem o bom senso sempre, cuidem dos seus corpos, se alimentem, façam exercício físico, procure fazer seus exames de rotina. Qualquer questão no seu corpo que você está sentindo que está fora do normal, vá atrás de um profissional de saúde, tá bom? Pelo amor de Deus, não interpretem mal as minhas palavras. Mas voltando aqui para o que eu estava falando, então, para cada pessoa vai ser de uma forma dependendo das suas crenças, dependendo do seu momento de vida, dependendo do nível de ajuste que precisa ser feito na sua jornada para que você receba essa bênção que está chegando para você. E aí, na sequência, sim, na metade do dia, meio-dia, essa lua conversa positivamente com Urano em Touro. Então, para algumas pessoas, essa reviravolta, porque Urano rege as reviravoltas, essa reviravolta é no setor financeiro e material. Para alguns de vocês, essa bênção que está chegando e que você está sendo preparado e preparado para receber é no setor financeiro e material, tá? Para alguns de vocês também é no setor profissional, que está conectado inclusive ao financeiro e material, porque essa lua também conversa positivamente com o Plutão em Capricórnio. Então a espiritualidade pode usar aí uma oportunidade profissional para fazer com que você acesse oportunidades melhores a nível financeiro e material. Então, tem aqui um ajuste sendo feito na jornada de muitos de nós para acessar uma qualidade de vida mais elevada. Porque a energia taurina ela fala muito sobre isso. E a capricorniana também. Então, é como se esse fosse um ano de colheita, e faz sentido até com a regência da Lua. 2023 é um ano regido pela Lua. E a Lua, em uma de suas fases, que é a fase cheia, que nesse momento nós estamos na fase cheia da Lua, é a fase da colheita. Então, alguns de vocês têm merecimento para colher mais e melhor. Então, o campo de vocês está sendo preparado
para que vocês recebam esses frutos em maior quantidade, em abundância, tá? No final do dia, nós teremos essa lua em conjunção com Netuno. Vale a pena, inclusive no dia de hoje, tirar um momento para conversar com seus mentores, principalmente à noite. Tem uma abertura, tem um canal aberto aqui nessa sexta para intencionar, para agradecer, inclusive. Não usa seus mentores só para pedir, não, gente. Também aproveita esses contatos para você expressar o seu amor. Você já parou para pensar que cada um de nós aqui tem um guardião? Cada um de nós, um guardião não, a gente tem guardiões, nós temos protetores, nós temos os simpatizantes, que é o que o professor Hélio chama de GPS, guardiões, protetores e simpatizantes, que estão aqui na nossa falange por amor, por amor. Eles estão aqui nos guardando, nos protegendo, nos guiando, nos amando, zelando por você por amor, porque te amam incondicionalmente. Olha quantas vezes você já errou aí nessa encarnação sua, e em outras encarnações também, e eu me incluo nisso, tá, gente? Obviamente, obviamente. E eles continuam com a gente por amor incondicional. Então aproveita para expressar esse amor também, para expressar sua gratidão, sabe? Por todo esse cuidado, por todo esse zelo. A gente não tem noção de quantas vezes nós fomos livrados do mal, de acidentes, pelos nossos guardiões, pelos nossos protetores. Quantas vezes a gente recebeu um insight deles? Quantas vezes, sabe, a gente foi ali guiado para um caminho melhor, mais fácil, mais leve, através de uma informação que eles nos deram, né? Ou de um toque que eles nos deram também. Porque os guardiões, por exemplo, eles têm o poder de intervir junto com a gente. Tem uma palestra do professor Hélio que ele fala sobre isso, eu não lembro agora qual é a palestra, mas ele fala sobre isso, que os guardiões têm o poder de interferir aqui na Terra, principalmente quando são situações extremas assim. Então, digamos, enfim, fulano está num carro e esse carro vai ter uma batida ali numa árvore, na estrada. Só que fulano não pode morrer, não pode acontecer nada com fulano, não está na programação dele. Então aí o guardião entra e fulano sai sem um arranhão. Vocês já ouviram? Todo mundo aqui já ouviu uma história assim. Eu lembro de uma história que me marcou até hoje, de um cara que ele levou um tiro no peito, e ele tava com aquelas camisas sociais que tem o bolso aqui na altura do peito, e ele tinha duas canetas que estavam dentro desse bolso. A bala ficou presa entre as duas canetas e ele não ficou com um arranhão. Gente, olha, na moral, isso daqui é um exemplo de intervenção de guardião. É um exemplo de intervenção de guardião. Então, você pode ter vivenciado, e provavelmente você vivenciou algo assim, só que você não tem consciência. Algumas pessoas até podem ter aí consciência. Mas todos nós vivenciamos algo assim na nossa vida. Que fomos guardados, protegidas, amadas incondicionalmente. Então, tira um momento para agradecer. Não fica só pedindo, ai, casa, carro, apartamento. Ai, quero um namorado. Tira um momento para agradecer também, criatura. Certo? Agradece, agradece, expressa seu amor por esses seres que te amam incondicionalmente, que zelam por você incondicionalmente, tá? É isso, meus amores. Desejo uma linda sexta-feira para você. Nos vemos amanhã. Um cheiro e até lá. Tchau, tchau.